Você sabe analisar uma ação? Se você não sabe, seja muito bem-vindo a esta série de vídeos, onde eu te ensinarei passo a passo a você fazer uma boa análise fundamentalista. Se você já sabe, é bem provável que você esteja esquecendo do primeiro e mais importante passo, que é a categorização de empresas. E nesse vídeo eu vou te explicar por que esse passo é tão importante e como que você pode fazer uma categorização de empresas muito eficiente que com certeza vai te ajudar na tua análise. Bom, quando se trata de análise fundamentalista, é muito importante o processo de comparação. Ou seja, se fala muito em comparar empresas do mesmo setor, que aí você vai saber se o endividamento ou a rentabilidade de uma certa empresa está em conjunto com as empresas daquele setor. Que aí você sabe se o problema é da empresa ou do setor em si que tem aquela característica. Porém, é muito equivocado fazer isso, porque pode ser que empresas do mesmo setor tenham características completamente diferentes. E essa comparação acaba que é muito inviável de ser feita. Então, quando a gente faz uma classificação de empresas, a gente permite que seja comparável as empresas, né? A gente consegue comparar empresas da mesma classificação. E aí a gente tem algo muito mais assertivo, uma noção muito melhor do que se trata. E além de ter o efeito comparativo na classificação, com uma classificação bem feita, a gente consegue separar o nosso portfólio, a nossa carteira de ações, entre ações de cada categoria, né? E isso ajuda para que a gente consiga ter uma diversificação não só entre setores, mas também entre classes de ativos. E a gente vai entender isso melhor ao longo dessa aula. Bom, então vamos lá. A gente vai dividir em 6 categorias: alto crescimento, crescimento médio, baixo crescimento, as empresas cíclicas, as que estão passando por um processo de turnaround e as asset players. Vamos entender cada uma delas melhor. Mas antes disso, né, vamos entender aqui. Essas 6 categorias, essa é a melhor forma de você categorizar uma empresa, porque basicamente você não vai achar nenhuma empresa que não se encaixe em uma dessas 6 categorias. Isso, inclusive, é um empecilho de algumas pessoas que tentam classificar ações porque elas não conhecem esse método e acabam que usam métodos que são excludentes, ou seja, utilizam métodos que alguma empresa que vai ficar de fora de algumas das categorias, sabe? Então, esse método aqui, você não vai encontrar nenhuma empresa que não se encaixe em uma dessas classificações. Então, para entender melhor cada uma delas, vamos deixar claro aqui, ó, quando a gente estiver falando de crescimento, nas de alto crescimento, crescimento médio e baixo crescimento, basicamente é crescimento no lucro, né? Porque crescimento é algo muito subjetivo. Mas quando eu falar aqui crescimento, a gente está falando de crescimento no lucro da empresa. E esse crescimento a gente vai comparar ele com o PIB. Porque não adianta de nada uma empresa crescer muito se o PIB cresceu muito mais. Porque aí no caso ela vai estar meio que abaixo da média da economia, né? Então o crescimento real não vai ser tão efetivo assim. Então a gente deve comparar o crescimento da empresa comparado com o crescimento do PIB nacional. Então vamos lá. Começando pelas empresas de alto crescimento. Então, nas empresas de alto crescimento é comum nós vermos empresas pequenas, ou seja, aquelas empresas que ainda têm pouco mercado, que estão começando agora, empresas pequenas e agressivas. Elas costumam ter um crescimento muito maior, justamente por ter mais espaço para crescer, né? Porque tem muito pouco market share, muita pouca participação no mercado. Quando a gente estiver olhando por empresas de alto crescimento, é comum nós vermos um crescimento de 20 a 25% ao ano a mais que o PIB. E um fato interessante é que essas empresas de alto crescimento, uma hora elas vão parar de crescer, porque não tem como ela crescer para sempre, sabe? Uma hora ela não tem mais como ter participação no mercado, ela chega a um limite de crescimento. Essas empresas, por serem muito agressivas, apresentam um risco muito maior, um risco inclusive de extinção, né, de as empresas falirem. E algo que você deve procurar nesse tipo de empresa é que elas tenham um balanço muito robusto. Que as empresas que têm um balanço robusto, né, geralmente têm uma dívida controlada e isso ajuda muito, porque as empresas pequenas elas costumam ter muita dívida. Então, se você dá uma olhada no balanço e vê que elas têm uma dívida controlada, isso é um bom indicador para investir em uma empresa pequena. Então, depois nós vamos ter as empresas de crescimento médio, que são empresas grandes, né, geralmente já com muita participação no mercado. Elas costumam crescer de 10 a 12% ao ano o seu lucro, né, a mais que o PIB. E são empresas muito úteis para fazer uma proteção, porque são empresas extremamente defensivas. São empresas que você sabe que não vai quebrar. Então, quando nós temos recessões, crises econômicas,
é normal que essas empresas percam um pouco do seu valor de mercado, mas você sabe que elas não vão quebrar. Então, quando tiver a retomada da economia, elas vão recuperar novamente esse valor. Então, são empresas úteis para fazer uma defesa, ser mais conservador no seu portfólio. Então, nós temos agora as empresas de baixo crescimento. Essas empresas têm um crescimento levemente maior que o PIB, né, de 2 a 4% a mais que o PIB. E, como eu falei, nas empresas de alto crescimento, as empresas de baixo crescimento elas já foram empresas de alto crescimento, sendo que agora elas não têm mais como ter participação no mercado, como ampliar essa participação no mercado, e acabam que reduzem bastante o crescimento delas. E qual é a única vantagem de se investir em empresas de baixo crescimento? Basicamente é você procurar empresas que distribuem dividendos altos e regulares. Porque uma empresa, quando ela não tem mais muito para onde crescer, basicamente o excedente, o lucro que sobra, ela não vai reinvestir, porque o retorno sobre esse investimento vai ser muito baixo. Então, as empresas de baixo crescimento costumam distribuir bastante desse lucro em forma de dividendos. Esses dividendos costumam ser muito altos e muito regulares. Então, se você for investir em uma empresa de baixo crescimento, sempre procure a empresa que distribui bastante dividendos e dividendos constantes, porque se não for isso, não há muitos motivos além desse para se investir em empresas de baixo crescimento. E agora nós chegamos nas empresas cíclicas. Basicamente, quando uma empresa cíclica é porque ela está atrelada a uma commodity. Commodity nada mais é do que recursos naturais, por exemplo, arroz é uma commodity, ouro é uma commodity, nós temos também a celulose, trigo. Então, na grande maioria dos casos, as empresas que estão ligadas a estas commodities, elas acompanham o ciclo destes recursos naturais. Geralmente, esses recursos naturais apresentam uma sazonalidade, então isso pode acabar aumentando os custos da empresa ou diminuindo a receita da empresa, dependendo da forma que ela está atrelada àquela commodity. Isso pode ser muito perigoso na maioria dos casos. Por exemplo, se você compra uma empresa cíclica no lado errado do ciclo, você pode ter uma desvalorização muito grande em um curto período de tempo, né? Você pode perder quase que 50% do seu valor investido. Uma parte muito importante quando a gente está investindo em empresas cíclicas é o timing, ou seja, a gente saber o momento de entrar. E para a gente ter esse timing, basicamente, a gente tem que estudar o ciclo daquela commodity. Então, fazendo uma pausa aqui, vou mostrar para vocês como que se comporta, né, o preço de uma empresa cíclica. Essa empresa aqui é a M. Dias Branco, é uma empresa que trabalha no setor alimentício e ela trabalha com produtos derivados do trigo, ou seja, farinhas, pães, massas. Então, basicamente, como ela está completamente atrelada ao trigo, o trigo é um insumo de produção para ela. Quando o trigo fica muito caro, acaba que o custo dessa empresa fica muito alto. E ela, por conta disso, reduz sua receita, reduz suas margens. Quer dizer, sua receita não, suas margens, reduz seu lucro, etc. Então, isso aqui basicamente é o comportamento do preço de uma empresa cíclica. Se a gente tem o custo do trigo muito baixo, a empresa consegue ter margens maiores, um lucro maior consequentemente, e ela tem que o preço dela consequentemente aumenta, né? Mas quando a gente tem um aumento do custo do trigo, aí acaba que a empresa é prejudicada. Então, quem comprou aqui, ó, nessa região de R$60, hoje está perdendo muito, quase 50%. Então, você precisa tomar cuidado com isso, porque se você compra na parte errada do ciclo, né, você não sabe se esse preço aqui vai recuperar os R$60 algum dia, né? Você não sabe quando, nem sabe se vai acontecer isso. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as empresas cíclicas e tentar sempre entender o ciclo daquela commodity que a empresa está relacionada. Vamos dar uma olhada aqui em outro exemplo. Então, ó, esse aqui é outro exemplo bem claro, né, que a gente consegue ver. Em 2018, a empresa subiu bastante, aí caiu muito aqui entre julho de 2018 e 2019, voltou a subir e caiu muito novamente de 2019 para cá, né? Ou seja, a ação chegou a valer R$55. Foi R$55 e hoje em dia está R$32. Então, é muito complicado. Eu estou investindo agora em Suzano. Eu comprei ela por aqui, a R$28, porque eu acho que o ciclo da celulose está começando a virar, na minha opinião. Mas isso não é uma recomendação. Eu não sou especialista em celulose também. É apenas um estudo que eu fiz e por conta disso estou investindo agora em Suzano.
mas é importante você tentar buscar as causas, né, por que o ciclo daquela commodity se virou. Basicamente, o da Suzano foi o seguinte, né, teve muita evasão de celulose na Ásia, então por conta disso o preço abaixou bastante. Então, basicamente, você tem que estudar realmente aquela commodity. Tem vários livros que falam sobre isso, você pode pesquisar na internet, com certeza deve ter também. Você entende o ciclo daquela commodity, correlaciona com a empresa, você vê se é um custo para a empresa ou se é um mecanismo de lucro. Basicamente, a Suzano, a celulose é o que dá o lucro para a Suzano, né? Então, se o preço da celulose é baixo, isso prejudica a Suzano. O trigo, para M. Dias Branco, ela é um insumo, então se o preço do trigo abaixa, é bom para M. Dias Branco. Então, você correlaciona e depois você vê aí quando é que é um bom momento para entrar realmente nesta empresa. Bom, então, quando a gente fala de empresa que está passando por um processo de turnaround, basicamente é uma empresa que está passando por uma recuperação judicial, que faliu e agora está tentando se recuperar. Então, essas empresas que estão tentando se recuperar, elas estão passando por um processo de turnaround. Basicamente, elas não crescem, elas são grandíssimas potenciais fatalidades, ou seja, elas podem simplesmente o valor da ação ir a zero. E não mais, eu sugiro você evitar esse tipo de ação, porque não é algo simples de se investir e na maioria dos casos é bem perigoso. Então, a empresa que a gente consegue ver, que está sendo muito falada hoje em dia, que está passando por um processo de turnaround, é a Oi, né? Ela chegou a valer aí seus R$360, se eu não me engano, a ação, e hoje em dia está lutando para chegar em R$1. Então, são empresas que perderam bastante mercado, que geralmente são empresas que faliram e agora estão tentando se recuperar. Tem alguns pontos que a gente pode ver em empresas de turnaround para saber se elas estão realmente tentando se recuperar, né? Primeiro, é ver se elas estão tentando renegociar dívidas. Porque uma característica de uma empresa falida é que ela está muito endividada. Então, se ela está tentando renegociar essas dívidas, pode ser um sinal de que a empresa está realmente tentando passar por um processo de turnaround. E não mais, eu digo para você evitar esse tipo de empresa, porque realmente é algo muito arriscado e não tem tanta necessidade assim, né, para a maioria das pessoas. Então, nós chegamos no tipo de empresa asset player. Basicamente, asset player, eu não consegui fazer uma tradução livre, né? Porque esse material, basicamente, eu peguei do inglês. Então, asset player eu não consegui traduzir, mas é basicamente uma empresa que tem algum ativo muito valioso e que apenas você sabe. E o que é que pode ser isso? Pode ser um terreno, pode ser, sei lá, uma reserva de petróleo, uma rede de distribuição nova, um novo produto que ela está desenvolvendo, um fornecedor que está com os custos muito mais baixos, mas apenas você pode saber. Bom, o grande segredo de investir em um asset player é você saber de aquele ativo que a empresa tem, mas ninguém sabe, e você esperar as pessoas perceberem isso, porque é quando as pessoas perceberem que esse ativo existe, é que o preço da ação vai subir. Ou seja, se todo mundo já souber desse ativo, isso já vai estar precificado na ação. Ah, mas como é que eu posso saber? Apenas eu vou saber de alguma coisa, né, de uma empresa. Bom, basicamente, se você trabalha em um setor, procure por empresas deste setor, porque é muito provável que poucas pessoas saibam e apenas as pessoas que entendem muito desse negócio saibam desse ativo de certa empresa, né? Então, se você está procurando uma empresa de asset player, procure entre empresas que você entende, né? Que geralmente são as empresas que eles trabalham no setor. Então, uma vez que você entende que certa empresa tem um ativo que é muito valioso, que ainda ninguém sabe, basta você esperar, porque você não sabe quando que as pessoas vão se tocar disso, né? Nem sabe se elas vão. Então, basicamente, você compra e espera que as pessoas percebam esse ativo, e aí sim, quando elas perceberem, você pode receber um grande retorno por conta desta ação. Então, se você chegou até aqui e este vídeo te ajudou de alguma maneira, eu te peço encarecidamente que você deixe aqui o gostei, porque isso vai me ajudar bastante e isso mostra pra mim, né, que você está gostando do vídeo e mostra pro YouTube também, e assim ele distribui para mais pessoas, né. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula, tchau, tchau.